Nós tivemos nesta noite na Arena seguramente um dos piores jogos da história do Grêmio. E não é exagero não, vocês vão me dar razão. Aliás, quem acompanhou o jogo, quem não acompanhou, procure se informar depois que vai ter uma noção do que o Grêmio passou. Porque o Grêmio ganhou, e ganhar do Atlético Grau era simplesmente uma obrigação que nós tínhamos, né? Porque não é que é o pior, o adversário mais fraco do grupo. É um dos adversários mais fracos da história que o Grêmio já enfrentou. É um time semi-amador e incrivelmente, pasmem, quem primeiro atacou no começo de jogo foi o Atlético Grau. Os 2 primeiros escanteios do jogo foram a favor do Atlético Grau. A primeira oportunidade de gol foi a favor do Atlético Grau. E ainda no primeiro tempo teve um pênalti muito claro que seria a favor do Atlético Grau e ele não foi marcado. Bom, a partir daí a gente pode pegar coisas boas, claro que sim. Ganhar primeiramente é bom. Segundo, o Cristaldo precisa jogar nesse time do Grêmio. Queira ou quem é o Quinteiros para querer alguma coisa ou não. O que eu mais gostaria que acontecesse, sinceramente, e falando, e dizer que eu tô tranquilo, eu não tô aqui brabo, esbaforando, esbravejando, me cuspindo todo, com o pescoço vermelho, gritando. Não tô fazendo isso. Eu tô falando de uma maneira muito tranquila. O Grêmio precisa tirar o Gustavo Quinteiros do comando do Grêmio. Porque o Gustavo Quinteiros não vai conseguir tirar mais nada do Grêmio. É nesse tipo de jogo, como o de hoje, que a gente pode analisar com um pouco mais de calma e ver o tamanho da dificuldade que a gente vai ter ao longo da temporada. Porque é muito simples o cara pegar e dizer assim, mas poxa, Bagé, ganhou. Tu não queria que ganhasse? Ganhou. Nós ganhamos de um time, repito, semi-amador. E até os últimos minutos agora, quem fez o milagre do jogo não foi o goleiro deles, foi o nosso goleiro, foi o Volpi. Então o Grêmio passou trabalho, sim, contra o Clube Atlético Grau do Peru, que a gente nem conhecia até o momento em que nós chegamos à conclusão que ele seria adversário do Grêmio. E eu fico imaginando o que a gente pode encarar no domingo, quando a gente for encarar o Flamengo. Eu não sei o que vai acontecer lá, provavelmente no sábado de Páscoa, que deve ser antecipado, o Clássico Grenal. Eu estou projetando o Grêmio ao longo da temporada. E o Grêmio que está me mostrando o Gustavo Quinteiros é o Grêmio com extremas dificuldades. É um Grêmio atrapalhado, é um Grêmio que não tem nenhuma jogada, é um Grêmio que ainda depende de alguma individualidade, e quando ele ainda consegue entender que ele precisa colocar essas individualidades em campo. É o caso do Cristaldo. Eu sei que o Cristaldo não é brilhante, está muito longe disso, mas o Cristaldo é um jogador que tem tranquilidade para atuar, ele põe a bola no chão, ele está sentindo que ele tinha perdido totalmente espaço no jogo, então naturalmente ele está sendo mais participativo, ele aparece mais, ele dá mais possibilidades de receber a bola, ele não está correndo para trás dos zagueiros. Por outro lado, o jogo de hoje era um jogo que tinha a possibilidade de dar um alento para alguns jogadores, por exemplo o Pavão. Não, o Pavão saiu de campo vaiado. Ou seja, o Pavão não é que ele joga mal contra o Atlético, ele joga contra o Atlético Mineiro, não, ele joga mal também contra o Atlético Grau. E o Grêmio também. O Grêmio jogou mal contra o Atlético Mineiro e o Grêmio jogou mal contra o Atlético Grau. O Grêmio ganhou do Atlético Mineiro e o Grêmio ganhou do Atlético Grau. Agora a gente tem que entender o porquê que essas vitórias aconteceram. É claro que o Grêmio contra o Atlético Mineiro, ele até produz um pouco mais do que ele produziu hoje. Né? Naquela história da eficácia de receber 2, 3 bolas e conseguir converter em gol. O Grêmio não tem nada, senhores. O Grêmio não tem evolução alguma. Não tem nada. O Grêmio não tem uma jogada ensaiada. O Grêmio sequer hoje tem um cobrador de falta. Tem uma falta que apareceu na frente da área para cobrar. Quem foi cobrar? O Edenilson. Porque o Edenilson está se sentindo nessa função de protagonista, algo que ele nunca foi e que ele nunca vai ser, porque ele não tem essa característica. Mas o Edenilson em campo, sendo um homem para colaborar, tendo à frente dele o Cristaldo para ser o organizador e tendo atrás dele posicionado numa faixa que ele atua mais confortável que é o Vila Sante como primeiro, naturalmente o Grêmio melhora. O Grêmio teve hoje em determinado momento até o João Pedro participando mais pelo lado direito, o Lucas Esteves participando mais pelo lado esquerdo. Mas tudo isso porque a gente não pode deixar de colocar nessa equação a fragilidade do adversário. Repito, o Grêmio jogou contra um dos piores times que ele já enfrentou na sua história. E se o árbitro tivesse marcado um pênalti, que na minha opinião eu vi várias vezes, e eu acho que foi injusto não ter marcado para o Atlético Grau, provavelmente a gente estivesse falando de um outro contexto de jogo. O que mais me chama a atenção é isso. Ninguém vai me convencer que tem evolução. Não existe evolução. O Grêmio precisa trocar o comando técnico para ontem.
O Grêmio não precisa esperar chegar contra o Flamengo para dar uma calamidade. O Grêmio não precisa esperar chegar mais um Grenal para dar uma outra calamidade. Está muito claro, está explícito para quem assiste 10 minutos do time do Grêmio. O Grêmio não tem nada, o Grêmio não tem nenhuma jogada, o Grêmio não tem jogada de apoio, o Grêmio não tem participação efetiva dos seus jogadores. É um Grêmio flácido em campo, é um Grêmio triste em campo. Tu pode notar que quando sai o gol ninguém vai comemorar com o treinador. É um treinador que está quase estático à beira do gramado. Senhores, por mais que seja repetitiva essa frase, eu preciso continuar repetindo ela. O Grêmio não tem nada e a gente precisa entender isso. Nós vamos sofrer, nós vamos ter muitas dificuldades ao longo da temporada, porque dificilmente as coisas vão mudar. Porque como é que tu vai mudar se tu tem os mesmos jogadores? Mesmo hoje o Grêmio começando, por exemplo, com o Cristaldo, o Grêmio usou e abusou do balão, principalmente com o Rodrigo Eli. Tem horas que o Atlético Grau fez uma leitura do Grêmio. Tem um momento que ele conseguiu... tinha um momento no primeiro tempo, principalmente, que o Atlético Grau jogava mais dentro do campo do Grêmio do que o Grêmio dentro do campo do Grau. Que o Atlético Grau tinha mais posse de bola do que o Grêmio em posse de bola em relação ao Grau. E aí teve um momento que o treinador deles entendeu o jogo e ele só dava uma apertada e a bola sobrava onde? No Volpi, para que o Volpi quebrasse a bola. E aí tu quebra a bola, a facilidade é do sistema defensivo adversário, que vai estar de frente para o balão. Aí tu torce para que o cara dê uma respingada ali de cabeça e a bola sobre nos pés de um atacante ou de um meia. É muito pouco. O Grêmio não tem nada, nada, nada. O Quinteiros não consegue tirar mais nada desse time. Eu não sei se ele perdeu o vestiário, eu não sei se daqui a pouco ele está insistindo em alguma coisa que a gente já viu que talvez ele não tenha até os jogadores para esse determinado momento que ele exige dos atletas, mas fica muito claro, não tem uma jogada trabalhada. O Grêmio hoje dependeu do seu torcedor e o Grêmio dependeu de algumas individualidades. Para mim, o melhor em campo foi o Cristaldo.